e Deus foi bom com a gente. Mas, na verdade, o principal, o ponto essencial da criação de Deus foi o homem. Então, tudo aquilo que Deus fez e que Ele estabeleceu, Ele colocou nas mãos do homem. Só que a Bíblia diz que havia um ser na eternidade, ele era um querubim ungido, e ele se rebela contra Deus, e ele é lançado na terra, e quando ele cai na terra, ele começa então a executar a sua pior ou melhor estratégia. Para nós foi a pior, porque ele começa então a trabalhar na mente do homem, e ele começa a seduzir o homem, e a autoridade da terra que Deus tinha dado para Adão, disse: você deve crescer, multiplicar e dominar a terra. A Bíblia diz que Adão foi que deu os nomes nos animais todos. Então Deus deu uma autoridade fenomenal, cabal ao homem, mas o pecado de Adão e a sua esposa tirou da mão do homem a autoridade sobre a terra. O que eu quero dizer com isso, para a gente começar nosso encontro? É que Deus estabeleceu para mim e para você autoridade sobre a nossa casa, autoridade sobre a nossa família, autoridade sobre a nossa vida profissional. A autoridade da terra voltou para nós. Como que isso aconteceu? Quando a gente vê que Adão foi expulso do jardim com a sua esposa, a Bíblia diz que Deus toma novamente a autoridade que tinha dado ao homem. No decorrer de todo o Antigo Testamento, você vê que o anjo do Senhor aparecia aos homens, o anjo do Senhor ministrava ao povo, o anjo do Senhor guerreava, o anjo do Senhor intervinha, até que em Isaías 61, a Bíblia diz que veio o renovo da autoridade sobre o homem, quando Jesus entra no templo, e aquilo ali era um ato profético, porque Jesus ainda não tinha nascido, né? Isaías 61, de 1 a 5, Jesus entra no templo, abre o livro de Isaías, ele começa a ler, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os algemados, cativos. Depois você pode ler o texto. E aí, quando Jesus nasce, essa autoridade vem sobre Jesus. Jesus vive 33 anos entre nós, ele então é morto, e a Bíblia diz que ele, no período da sua morte e da sua ressurreição, ele vai lá no inferno, arranca de Satanás a autoridade e também a chave do inferno, ou seja, a autoridade agora está na mão de Jesus. Quando ele ressuscita, ele traz para nós como igreja e entrega na mão da igreja novamente a autoridade sobre a terra. Então a autoridade está na minha mão e a autoridade está na sua mão. Só que a mulher não foi criada como autoridade. Nós fomos criados como autoridades. A mulher foi criada para nos auxiliar. A Bíblia diz que ela veio como ajudadora. E não é menor requisito de maneira nenhuma o que Deus fez quando Ele disse isso para a mulher. Porque o grande problema da mulher foi o pecado dela. Quando ela pecou, o que Deus falou com a mulher? Os seus sentimentos serão, a partir de agora, para o seu marido. Então a mulher passa a ser amaldiçoada por causa do pecado lá no Éden. Então a mulher começou a ser subjugada a nós em suas demandas emocionais, porque ela deu guarida e deu conversa a Satanás. Então eu e você, nós somos autoridades hoje na nossa casa e autoridade na terra como igreja do Senhor. Agora, como nós estamos vendo isso? Como nós estamos agindo em relação a isso? Queridos, eu trabalho com cura. E o que eu mais ouço são mulheres se sentindo abandonadas, são crianças sem pai, são mulheres sem marido presente, são filhos adolescentes rebeldes porque não têm interação do pai na sua história. O homem hoje está subutilizado no seu papel na nossa sociedade. Essa é a necessidade então da gente parar e conversar um pouquinho sobre o nosso papel e a maneira como nós precisamos interagir como homens de Deus nessa sociedade corrompida, destruída. Eu tenho um programa de rádio em Campos, e esses dias um
um irmão aqui de Macaé até entrou lá, aqui, o Varão entrou no meu Facebook e mandou uma mensagem, falou, sábado nós vamos estar juntos e tal. Eu falando lá na rádio e falo sempre que o nosso papel como homem é ser protetor, provedor e é aquele que define destino da família. O homem é protetor, ele é provedor e é o homem que define o destino da família. Mas como estão os nossos homens hoje em dia? Subjugados, amarrados, oprimidos. Seu papel como autoridade na sua casa, eu não estou falando de um papel autoritário, estou falando de um papel como autoridade. E a autoridade é constituída. Deus nos constituiu como autoridade. A mulher, quando casa com o homem, aliás, é quando ela começa a namorar, porque aqui tem alguns garotos novos, a menina, quando começa a namorar um rapaz, ela começa a buscar naquele rapaz, primeiro momento, exatamente amor, carinho, afeto. E isso é potencialmente pior quando o pai não é presente na vida da menina. Ela vai buscar no braço de um namorado, no beijo de um namorado, no abraço do namorado, aquilo que ela não teve com o pai. Então veja que o homem sempre é o esteio relacional da família, e isso já começa no namoro. Então, por exemplo, não é justo que nós, e eu fiz muito isso, nós garotos, nos aproveitemos deste momento para abusar dessas meninas. Eu era um cara viciado em pornografia, desde os 10 anos de idade. Pornografia era o meu alimento manhã, tarde e noite. E isso começou a partir de um espírito que me atormentava, porque eu fui gerado fora do casamento do meu pai com a minha mãe, ou seja, quando a minha mãe se casou, eu já estava grávida. Isso dá legalidade no mundo espiritual para uma criança ser atormentada por espíritos malignos. E isso me fez, então, ter um problema sexual, de maneira que eu comia pornografia. E quando um homem come pornografia, quando o homem vive de pornografia, a mulher passa a ser, então, um objeto sexual. Aí as meninas que são criadas por nós com tanto carinho, com tanta dedicação, caem na mão de um camarada desse, ele destrói a vida dela, porque às vezes nem sempre será o marido dela, né? Nem sempre será o marido dela. Por que eu estou fazendo essa explanação primeiro, antes de ler o texto? Para que eu possa dizer para você qual é o contexto das abordagens que nós vamos ter aqui nesses 2 dias. Nós precisamos assumir de novo o nosso papel em Deus. Sermos exatamente homens, como o texto que o pastor Elias leu, quando Davi disse isso para Salomão. E Salomão não foi esse cara. Infelizmente, ele foi um prostituto. Morreu como tal, fruto do pecado do próprio pai, que abriu legalidade na geração dele. Então veja bem, nós como autoridade, nós abrimos legalidades na nossa família ou fechamos, protegendo. Então nós somos protetores, provedores, e nós definimos o destino da nossa família. Você pode dizer comigo? Sou protetor, provedor e defino o destino da minha família. Vamos lá? Eu sou protetor, provedor e defino o destino da minha casa. Amém? É comigo e com vocês. E começa quando? Desde sempre. Garoto ainda, não sabe qual vai ser a construção familiar dele, é a partir daí. Bom, então agora você abre a sua Bíblia em Gênesis 39, verso 2. Eu quero usar a figura de José para que possamos pensar qual é o referencial, qual é o modelo bom que nós podemos utilizar para a gente seguir, no primeiro momento da história bíblica, como hombridade. Qual é o perfil ideal, qual é o modelo que nós podemos observar para que nós possamos ser bons construtores. Eu boto aqui, nosso tema é amarras, homens livres de amarras, né? E os nomes hoje estão muito amarrados. Eu vou tratar com você nesse primeiro momento sobre fidelidade aos princípios de Deus, é o que vive um homem sem amarra.
Gênesis 39, 2, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. José era um dos vultos mais retos encontrados nas páginas da Bíblia, quando nós estudamos a história bíblica. José era um tipo, uma representação de Jesus. Ele foi um agente de Deus na preservação e prosperidade do povo de Deus no Egito. Deus levanta José, nós conhecemos a história dele, para que fosse o libertador do povo e da escravidão lá no Egito. A família de Jacó tinha se fixado em Canaã, e a terra, onde a terra era prometida de Deus, e José era uma espécie de informador, no primeiro momento, ou facilitador do relacionamento do seu pai com os seus irmãos. O problema daquela geração é que havia várias mulheres, os homens tinham várias mulheres, e isso tinha filhos de diferentes esposas, né? Isso trazia uma imensidão de problemas no relacionamento familiar, e José então estava nesse meio, porque ele era filho da esposa de Jacó, que havia falecido. Então José, ele fazia do tipo informador, ele ia ao campo para trazer informação dos irmãos. O texto diz que sempre ele trazia notícia dos irmãos, mas más notícias. Ele ia para visitar os irmãos, saber onde eles estavam e trazia as notícias ruins. E isso começou a gerar então uma implicância muito forte dos irmãos contra José, né? E arranjou um problema sério. Então José era o primogênito de Jacó com Raquel. O seu nome quer dizer que o Senhor me acrescente outro filho. Isso está em Gênesis 30, 24. Ele tinha 17 anos e Benjamim era o mais novo filho de Raquel, que morrera também ao nascer. Ele trazia as más notícias, não porque ele fosse fofoqueiro, mas porque os irmãos estavam aprontando fora do padrão daquilo que tinha sido estabelecido como família. Ele simplesmente trazia as notícias. E aí a gente sabe muito bem que um camarada desse, ele não vai ser muito querido, né? Ele simplesmente obedecia o mandato do seu pai. E uma problemática da família de José é que no capítulo 37 o texto diz que Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos, por ser José filho da sua velhice. Por isso que ele tinha carinho com José. Hoje eu estava ouvindo o apóstolo Luiz Hermínio, e ele estava falando que os filhos, ele tem 4 filhos, e os filhos acusam ele de gostar mais da mais velha. Aí ele estava falando, eu não gosto mais da mais velha, eu amo todos, mas a mais velha responde mais o meu amor. Né? Às vezes a gente tem a mania de lidar com os filhos, tem um filho que responde diferente. E aí ele falou assim, eu tenho mais apego, mais apreço por ela, porque ela que responde melhor. E a gente sabe, né? Eu tenho 3 filhos também, a gente também vive isso. Então José era esse cara, né? Amado pelo pai, porque ele era fruto da velhice de Jacó. E ele tinha feito então uma túnica, uma vestimenta muito chamativa, que era parecida uma vestimenta real, e com isso, uma de suas incursões, quando ele foi à terra de Dotã, em busca dos seus irmãos, e encontrá-los, os mesmos lançaram ele numa cisterna vazia, e depois venderam ele para os ismaelitas que estavam passando ali, indo em direção ao Egito. E a Bíblia diz que, além de relator de ser abençoado, José era também de boa aparência, e ao ser vendido por Potifar, um dos chefes maiores do faraó, José é posto como mordomo de Potifar. E aí que começa, de fato, o grande momento desse homem como nossa referência. A Bíblia diz que Deus era com José. As atitudes que José tomava é que me chama a atenção para que nós possamos estar atentos daquilo que nós estamos construindo hoje.
Jesus, quando chegou no momento de ser entregue pelo seu traidor, que foi Judas, se encontrou com os seus algozes. Judas veio para ele com os soldados, e Jesus olhou nos olhos de Judas e falou assim: amigo, a que viestes? Eu traduzo isso com uma palavra assim: camarada, o que você está fazendo, brother? Você andou comigo um tempão, você viu o que eu sou capaz de fazer, você viu o projeto e o plano do meu pai, que está sendo executado por mim, e hoje você se dá a isso. Ou seja, naquele momento, Jesus estava chamando Judas de desqualificado. Jesus estava mostrando para Judas que ele não precisava ser um desqualificado, um amarrado, porque ele estava sendo egoísta e ele estava sendo ganancioso. Entregou Jesus por prata, nós conhecemos a história, né? Quando eu olho para a história de José, e olhando para esse referencial de Jesus com Judas, a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que eu e você estamos cumprindo o papel que Deus estipulou para nós? Será que Deus olhasse para você agora e pudesse dizer para você, e Ele pode, qual seria e qual será o seu referencial de comportamento? Que tipo de relacionamento e de fala Jesus teria com você hoje? Ele diria para você: muito bem, servo bom e fiel, você está sendo fiel no pouco, um dia eu te colocarei sobre muito. Ou diria para mim e para você: camarada, o que você está fazendo na sua vida? Foi isso que eu planejei para você não, brother. Não é esse tipo de marido que eu quero que você seja, não. Não é esse tipo de profissional que eu quero que você seja. Que homem é você, cara? Eu fui gerente de empresas aí pelo Brasil, empresas de transportes. E eu gerenciei, antes de ser pastor, uma empresa lá em Campos. Vocês conhecem, a Autoviação 1001, empresa de ônibus. A garagem de Campos, eu era o gerente lá. E eu comecei a colocar alguns funcionários lá para trabalhar na empresa. Lá tinha mais ou menos 500 funcionários. E comecei a colocar os crentes para trabalhar, né? Aos poucos, fui puxando os crentes. Por quê? Meu convívio, meu povo, pessoal da igreja, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu acho que de todos que eu coloquei, 90% eu demiti. 90%, lá era a maioria homens, né? 90% dos caras que eu coloquei, eu demiti. E eu fui chamado um dia em Niterói, que é a matriz da empresa, não sei hoje, e o diretor falou comigo assim: cara, nós estamos percebendo que você está admitindo muito crente aí. Segura a sua onda, porque todo mundo sabe que você é crente, então, tá, tipo assim, você está fazendo um nepotismo aí, né, e tal. E aí eu falei com ele assim, com o diretor assim: não, eu estou colocando porque é gente do minha confiança, não pelo fato de ser crente, é porque eu, né, confio e tal. Mas enfim, quando ele foi fazer o levantamento lá, viram que os 90%, que os 100% que eu contratei, 90% eu tinha demitido. Não é essa a proposta de Deus para mim e para você, quando nós olhamos a história de José. José foi um referencial, ele foi vendido como escravo, e ele chega na casa de Potifar, um dos chefes maiores de Faraó, e o texto diz que José era responsável por toda a casa de Potifar, capítulo 39, verso 4. Potifar colocou tudo nas mãos dele, sob responsabilidade dele. Vendo a formosura de José, a capacidade administrativa, e por ser próspero, a esposa de Potifar então resolve seduzi-lo. Isso que me chama a atenção, porque quando eu e você estivermos numa obra de excelência, a gente sempre vai ser visto também por nossos inimigos. É claro. Essa mulher foi usada, né, para poder derrubar José. Quando eu e você estamos num propósito nobre, pode ter certeza de uma coisa: o reino das trevas, diz em Efésios capítulo 6, verso 4, de Efésios 12, diz que o inimigo está ao nosso derredor e ele vai trabalhar contra nós. Aí eu digo o seguinte:
Tem homens casados que passam numa rua, na empresa, em qualquer lugar, e de repente a mulher começa a dar mole para ele. Uma mulher começa a chamar a atenção dele. A mulher começa a mandar uma mensagem no WhatsApp dele. E sabe o que eu costumo dizer? Camarada, você não é tão lindo assim como você está imaginando, não. Satanás quer destruir sua família, cabeção. Satanás quer destruir a sua filha, seu filho, a hora que você quebrar o seu casamento. Esses 3 dias que eu estava fazendo um seminário lá, eu levei uma família da minha igreja. A mulher, o marido e a filha. O marido está traindo a mulher hoje. A mulher já traiu o marido no passado. E essa filha já foi abusada por causa disso. Olha a família. O camarada trabalha embarcado. Quando chega, vai para a casa da amante. Aí a mulher descobre, vai lá, quebra a casa da amante. A filha, nesse inteirinho, foi abusada. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Quando Satanás fisga a cabeça da casa, o restante está tudo dominado. Quando ele fisga você, e você pensa que você é o bambambam, que você é o lindo, que é a última azeitona preta da sopa, o que ele quer, na verdade, é destruir toda a sua geração. Porque a Bíblia fala que aquele pecado de Davi com Betseba expôs toda a família de Davi à destruição. Sabe o que aconteceu com os filhos de Davi? O meu irmão estuprou a própria meia-irmã Tamar. Outro irmão matou o irmão. O filho de Davi pegou as mulheres de Davi para humilhar Davi. O que aconteceu? O pecado sexual de Davi abriu um leque de destruição na sua geração sem precedente. E o profeta avisou, Deus vai descer a espada na sua família. O que a gente tem hoje como referencial? Olhando para a vida de José, qual é a realidade dos seres humanos hoje, dos homens? Existe um livro chamado A Batalha de Todo Homem. Anota aí, compra esse livro para você ler. A Batalha de Todo Homem. Você tem que ler esse livro. Anota aí, baixa, vê quanto custa, as livrarias têm. A galera aí, jovem e adolescente também. Tem a batalha de todo adolescente, todo jovem. Esse cara, quando ele escreveu o livro, eu comecei lendo esse livro, falei assim, rapaz, contaram a história, minha história para ele. Impressionante. Porque ele diz o seguinte, que na nossa geração, 90% dos homens são viciados em pornografia. O canal, a porta aberta de traição e de destruição familiar hoje é pornografia. Porque o cara que se alimenta disso, que vive disso, ele vai destruir seu casamento com pouco tempo, porque a mulher dele nunca vai ser suficiente para ele. Esse camarada que eu contei a história da família, ele destruiu a família dele. Agora, reconstruir esses cacos. Aliás, quem deu o nome desse livro para mim foi José Gonçalves. Foi ele que falou uma vez que ele foi lá pregar na minha igreja. Ou foi ele, ou foi Pereira lá de Belo Horizonte. Quando o homem é dominado por essas coisas, ele é amarrado. Você imagina se José fosse viciado em pornografia. No momento que aquela mulher, sozinha com ele dentro do palácio, seduz José, o que ia acontecer? Ele ia perder tudo, cara. Ele ia perder tudo, e nós conhecemos a história dele, e eu vou delinear ainda um pouco mais, para a gente aprender com ele. Porque a Bíblia diz que ele então sai correndo de perto daquela mulher, ao ponto dela agarrar na sua túnica, a túnica ficar na mão dele. E o que a gente tem hoje? Um José, uma história de José, que Deus levantou para sustentar a sua família, que viria de terras distantes, no momento de seca. Deus então, tudo aquilo estava arquitetado por Deus para José vir proteger a família dele no momento de necessidade. Agora você imagina, se José está contaminado, como a galera hoje está, de pornografia, ele ia pegar aquela mulher, ele ia ser morto, e ele ia cessar o projeto de Deus com a sua própria família.
Escuta uma coisa que eu tenho que te dizer. Os homens de hoje estão cheios de amarras. E as piores amarras que os homens estão vivendo hoje são a falta de caráter. O homem começa um negócio e daqui a pouco ele desvia, e ele muda de projeto, e ele se corrompe com coisas pequenas. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Deus tem um plano para você estabelecido, Deus inclui você no projeto dele, Deus sabe aonde você vai chegar, Deus sabe que você pode ser usado grandemente por ele, mas no meio do caminho sempre haverá muitos percalços. Você será testado. Uma mulher bonita ao extremo, se você é viciado, vai te derrubar, cara. E esse projeto de Deus aqui nunca vai ser concluído através de você, porque você está amarrado. Quais são as amarras que os homens vivem hoje? Além da pornográfica. A pior delas é essa. A segunda é caráter. A terceira é dinheiro. Deixa eu te falar uma outra coisa. Tem gente hoje que está trabalhando igual um louco. E não tem um período mínimo de tempo com a esposa nem com os filhos. O que adianta você ganhar dinheiro pra caramba? E lá na frente você tem que gastar isso tudo porque seu filho usou droga e está preso e foi traficante e tem que soltar um monte de dinheiro lá para poder pagar a conta do advogado. É melhor caminhar um tempo com a sua família e ter tempo para o seu trabalho. Ter equilíbrio. A gente precisa parar com essa correria toda. Tem casamentos que estão acabando aí, que o camarada criou um verdadeiro império. O casamento acabou, metade daquele império ele vai perder com a separação, com o divórcio. Por quê? Porque ele não gastou tempo com a esposa. Não gastou tempo de qualidade com a sua família. Então, quando a gente para hoje e amanhã para pensar sobre essas coisas, a gente precisa crescer muito. Nós estamos desfocados. Eu gosto de usar um termo que eu falo que o homem hoje ele está subutilizado. Porque o material subutilizado é aquele carro que você poderia aproveitar muito para ganhar dinheiro com ele, daqui a pouco ele bate o motor e você não ganhou tanto dinheiro com ele assim. Porque você operou mal. José era o cara que Deus escolheu, e o texto diz que José era responsável por tudo na casa de Potifar. Vendo a formosura de José, aquela mulher tenta ele, arma-lhe uma tramóia, e ele consegue então se esquivar, mas ainda assim ele foi acusado de ter sido promíscuo lá com a mulher. E aí a Bíblia diz que José foi preso, e aí a gente sabe da história, ele ficou 3 anos preso. Gente, tem homens que se passar 3 anos preso, se passar 3 anos com ausência de bênção, se passar 3 anos numa luta tremenda, ele abandona Deus. Abandona Deus. Hoje em dia a gente mais vê isso, parece que as pessoas estão vindo para a igreja, e não estão tendo uma intimidade com Deus suficiente de conversão. Porque a gente vê muita gente que andou aqui nos altares de Deus com o microfone na mão, ou com um violão tocando, e hoje estão afastados de Deus e nunca mais quiseram saber de Deus. Tem gente que se ficar 3 anos longe de Deus aí, padecendo algumas lutas, abandona Deus. José não fez isso. A Bíblia diz que foi o contrário. Que estava preso com ele lá 2 camaradas que vieram do convívio com Faraó. Um era o padeiro e o outro copeiro. E um deles sonhou e José traduziu o sonho. Eu vou encurtar a história, porque José chega até o Faraó que tinha sonhado. E então José é trazido até a presença de Faraó. Interpreta o sonho e aquilo acontece. E então Deus, usando o Faraó, coloca José como o 2º homem no Egito. O que nós podemos aprender com isso? Que os pontos importantes que nós precisamos observar da vida de José, para termos um parâmetro de homem sem amarras, no contexto do relacionamento,
que impediu José de trair Potifar era porque José tinha convicção de quem ele era e a sua posição naquela casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi traído alguma vez? Já foi traído de alguma vez? Alguém que já foi traído? Não pela esposa, mas traído. Alguém mentiu para você, alguém roubou de você, alguém te causou dano. É terrível, não é não? É uma decepção terrível que a gente tem. Né? A percepção exata de José era não provocar esse tipo de pensamento, de sentimento em Potifar, muito menos em Deus. Eu e você precisamos ter um caráter, e caráter é escolha, e a escolha começa a partir de eu penso, executo, repito, isso faz parte da minha vida, e isso define meu futuro. Caráter é isso. Eu penso, desejo, executo, repito, isso faz parte da minha vida, e isso define meu futuro. Vamos comigo? Eu penso, executo, repito, isso faz parte da minha vida e define meu futuro. Eu penso, executo, repito, isso faz parte da minha vida e define meu futuro. Onde isso começa então? Num pensamento. Uau! Davi estava andando pelo átrio lá do palácio e ele viu Betseba nua. Ele, uau! Caraca, mané, traz aquela mulher para mim. Começou aonde? Ó, eu fico pensando se Davi passasse 2 dias aqui na Praia dos Cavaleiros, hein? O que ele ia fazer? Mandar matar a maridada toda. Pai, tudo, porque não podia ver uma mulher pelada, cara. Né? E aí, põe tudo a perder. Bom, se nós hoje estamos entendendo e aprendendo que tudo começa no nosso pensamento, e o pensamento é um ponto culminante de ataque satânico, como assim, pastor? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Abre sua Bíblia aí. 1 Crônicas 21, verso 1. O que diz lá? Pode ler, quem achar. Fez o que com Davi? Incitou Davi. Como que Satanás incitou Davi? Pensamento, desejo. A Bíblia diz que Satanás é conhecido como o Senhor dos desejos. Então escuta só. Os nossos desejos, então, são possíveis de ser manipulados pelas trevas. O que a Bíblia fala aí? Que Satanás colocou um desejo, uma vontade, um pensamento no coração de Davi para recensear o povo, para ele contar quantas pessoas tinham no seu reinado. O que a Bíblia diz que depois aconteceu? Deus viu no coração de Davi isso como um grande pecado. E o chefe dos exércitos lá disse para Davi, para que a gente vai fazer isso? Depois você lê esse texto hoje antes de dormir ainda. Para que fazer isso? Joabe falou com ele, Davi, esquece esse negócio, para que você quer saber? Para que você quer saber quantos membros tem na igreja? Para que você quer saber da sua prefeitura quantas pessoas tem em Macaé? Para que você quer saber? Né? E aí Davi mesmo assim insistiu, contou o povo, deve ter enchido o ego dele, porque eu sou o rei sobre tantas pessoas de Israel, né? Deve ter sido isso. E aí a Bíblia diz que Deus desce a ripa em Davi e castiga Davi e manda Davi escolher. Eu vou te dar 3 pancadas, você escolhe uma delas. E aí Davi disse aquela célebre frase, caia eu na mão do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Então, e o que aconteceu? O povo de Israel passou 3 anos de fome por causa do pecado de Davi, que a Bíblia diz que você leu, que foi Satanás que incitou Davi a contar ao povo. Presta atenção, se o homem segundo o coração de Deus foi ludibriado por Satanás e foi contar o povo, você imagina eu e você,
quantas vezes não vem no nosso pensamento coisas para que a gente faça e que gere tanta destruição na nossa vida e na vida dos outros? Imagina, tudo começa na nossa mente. Então Satanás consegue sugerir e enganar o homem no seu pensamento. Então, uma mulher seduz você, manda uma mensagem para você, a primeira coisa que você pensa: eu sou lindo, maravilha, não existe homem mais gostoso do que eu. Que praga vai passar na sua cabeça? Você vai pensar que você é um cara. Aquela colega de trabalho sua começa a te manipular, começa a te elogiar. Nossa, você é um excelente diretor, você é um excelente gerente, você é o cara. Daqui a pouco você está deitado com aquela mulher, já era. Sabe a história de um pastor que estava expulsando um demônio? Mas aquele pastor abusado, e aí ele começou a humilhar o demônio. Humilhando o demônio, humilhando o demônio, humilhando o demônio. O demônio virou para ele e falou assim: ó, te prepara que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E saiu daquela pessoa. Tempos depois, aquele pastor cai em adultério com a mulher da igreja. Levou a mulher para um motel. Chegou lá, executou o processo. Quando ele acabou de transar com a mulher, o diabo deu uma gargalhada na boca da mulher e falou: não disse que eu ia te pegar? Eu não disse que eu ia te pegar? Só quem está imune a estas coisas são aqueles que são submissos a Deus. A Bíblia diz que José era um homem que Deus andava com ele. Ele era submisso a Deus. As suas vitórias, as suas conquistas só serão sólidas quando você andar com Deus, quando a mão de Deus estiver protegendo e guiando você, quando o seu namoro, galera, vocês que são jovens, começar, se não for de Deus o negócio, as mulheres hoje estão umas pragas aí fora, umas piriguetes aí fora, que está destruindo a vida de príncipes, de garoto novo. Fala, meu querido. Um monte de garoto novo aí que está sendo destruído, por quê? Porque se enrolou com a menina, e a menina era piriguete, prostituta, e a Bíblia diz que quando você deita com a prostituta, você se torna prostituta, a vida do camarada está amarrada. Essa mulher engravida, esse camarada agora tem um filho para cuidar, e assim por diante, e a coisa vai desgringolando cada vez mais, e pode começar num momento crítico da sua vida, que é o momento a fase de novo. Então, o que eu aconselho para a galera nova hoje? Qualquer decisão que você for tomar, cara, nunca tome isso sozinho. Quando você toma a decisão sozinho, você vai ter que responder por ela. Quando você toma uma decisão amparada por uma pessoa mais velha do que você, que está com uma visão mais ampla, um pastor que você tem como tutor, ele vai te ajudar e vai dizer: camarada, estamos juntos, vamos caminhar. É muito mais seguro, mas eu digo hoje para as famílias, quando eu prego, que o momento da família começa onde? No namoro. Como que o namoro começa? No colégio, no muro do campo de futebol, na boate, começa em qualquer lugar totalmente desprotegido, né, de uma situação de garantia no futuro. Quando vem para apresentar a menina, já está todo enrolado, já está todo envolvido, né, apaixonado, briga com a família para poder ficar com aquela garota, e aí quando a família fica contra, o cara pega com a mulher e vai morar junto com ela, acabou, perdeu. Processo hoje das famílias que estão sendo dilaceradas, quando o nível de divórcio está hoje acima de 60%, se dá porque o namoro está começando errado. O namoro hoje é um processo totalmente errado. Se o príncipe, o camarada, não tiver noção de que tudo aquilo que ele vai fazer tem um eco no futuro, ele põe tudo a perder já na adolescência. Aliás, quantos de nós não sabemos de garotos que nós conhecemos que já morreram por causa disso? Os homens, nascem muito mais homens no Brasil do que mulher.
E por que não tem mais homens, tem mais mulheres? Porque os homens morrem mais. Garotos até 23 anos de idade morrem porque se envolvem com droga, muita gente. E aí as mulheradas estão sobrando. José, então, tinha convicção de quem ele era e a sua posição naquela casa. Você tem que ter convicção de quem você é e onde você quer chegar. Onde eu estou? Processo de coach. Onde eu quero chegar? Para eu chegar, o que eu preciso fazer? Nesse meio do caminho aí, tem muitos empecilhos que você vai alcançar. E se você não tiver, como José, andando com Deus, a grande probabilidade de você dar errado está estabelecida. Segunda coisa, José tinha um caráter de um homem digno de confiança. Lucas capítulo 19, verso 17, diz o texto, Lucas 19, 17. Diz, respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Quem é fiel no pouco, quem é fiel e é honesto naquilo tudo que te colocam para fazer, Deus vai colocar você para assumir coisas muito maiores. Presta atenção na história de Davi. Quando Saul é rei, Saul se equivoca no seu processo, começa a desobedecer, se acha maior do que poderia, faz uma imagem dele mesmo, começa a se auto-adorar. O que é que Deus faz? Tira o reinado da mão de Saul. E agora, vou entregar para quem? Para o filho de Jessé, claro. Vai lá então, Samuel. Samuel vai na casa de Jessé, chega lá. Cadê seus filhos? Trouxe todo mundo na frente dele lá. E aí, apresentou um, apresentou outro. E Deus fala aqui, no ouvido de Samuel. Não são eles não. Tem outro. Perguntou Jessé, cadê? Tem mais algum? Ele falou, só tem outro que está trabalhando. Esses daqui são desocupados, o outro está trabalhando. Deus não vê como vê o homem, diz a palavra de Deus, né? Quem ele escolheu? Um rapaz experimentado, um rapaz que já andava com Deus, um rapaz que era baixinho, pequeno e corajoso, já tinha derrotado um leão, já tinha derrotado um urso. Então, quando nós somos fiéis em coisas pequenas, Deus vai colocar a gente sobre coisas grandes. Sabe por que a gente não consegue promoção na empresa a nível do que você é digno? Porque você não entendeu isso. Seja fiel no pouco, porque se você confia em Deus, Deus vai te colocar sobre muito. E o melhor, que quando você é assim, você vai ensinar seus filhos a serem assim. A sua mulher vai olhar para você e vai te admirar. Qual é o problema hoje das famílias, dos casamentos? É que as mulheres olham para os maridos, elas olham para nós, e elas não nos admiram, queridos. Cara, quando está novo, está pegando aquela amassação, né? É beijo e amassa, aquele negócio, está apaixonado, vamos casar. E depois que casa, pouco tempo depois, eu encontro com as meninas, ou então elas vêm no meu gabinete, totalmente decepcionadas com a figura masculina. Eu estou igual a você nesse processo. Nós somos iguais. Não é porque eu estou 2, 3 degraus acima de você que eu sou melhor do que você, não. Hoje de manhã eu estava tomando café com a minha mulher, e ela falou assim comigo, nós precisamos fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro, porque você ensina muitos outros, mas você está deixando algumas coisas pendentes. Aí dá vontade de você acabar o café, sair da mesa, porque lá vem pancada, né? E ela virou para mim e falou assim, sua filha do meio falou comigo assim, eu me lembro de muitas coisas quando eu era pequenininha, eu me lembro quando você ensinava a Bíblia para mim, mas eu não me lembro quando o papai fazia isso.
deu vontade de chorar, me deu vontade de me angustiar, porque para mim está dando tudo certo, e de fato está, graças a Deus, uma família equilibrada. Mas se eu deixo uma lacuna no coração da minha filha, simplesmente eu não existi naquele momento. E se você não existiu naquele momento, é a pior coisa que você pode fazer da sua história, meu irmão. É alguém não lembrar de você naquele processo. Principalmente dentro da sua casa. Não tenho filhos rebeldes, não tenho filho com problema, meus filhos não usam droga, minha filha não está se prostituindo, nada disso. Graças a Deus, tudo na parte do Senhor. Mas ficou um buraco. A pergunta que eu preciso fazer para você hoje, nós estamos só começando, o desafio está grande, você precisa voltar amanhã de manhã, amém? Você vai voltar amanhã de manhã? Tudo bem? Prepara, porque tem muita pancada para a gente até amanhã à tarde. Mas a gente precisa se equivaler da nossa realidade, daquilo que a gente está fazendo aqui. Então Deus chama Davi, lá de trás da manada, para ser o rei e substituir Saul. Por que que José aqui não se perdeu? Você não pode se perder com as coisas desse tempo. Com o que você está amarrado? Com o que você está preso? Qual é o telefone no seu WhatsApp que você precisa apagar? Qual é a pessoa do seu Facebook que você tem que bloquear? É assim? Bloquear? Meu irmão, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, não tem desculpa. Você vai ser perdedor. Deus tem um projeto para realizar através da sua vida e você vai impedir o projeto de Deus, cara. E o pior, sabe o quê? É a gente descobrir depois que os nossos filhos lá na frente deram errado, porque a gente não fez, não cumpriu bem nossa tarefa. E a nossa tarefa, meus irmãos, ela não é pesada, ela é muito nobre. Ela é muito nobre. Porque quando eu converso com mulheres casadas, a maior reclamação delas é que vocês, homens, nós homens, não estamos. Entendeu? Nós não estamos. Nós somos omissos. Quem já fez radical aqui? Radical? Só um? Então eu desafio vocês a conhecerem o radical e fazerem o radical. Porque quando eu cheguei no final de semana no radical, eu falei assim com Deus: Senhor, fala comigo, esse retiro eu preciso ouvir sua voz. Rapaz, seria melhor não tivesse orado. Porque eu saí de lá, meu estômago doendo, Felipe, de tanto soco que o Espírito Santo me deu. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que eu era omisso com a minha mulher. Apesar de tudo. A gente se vê lá no radical, de fora, e você percebe que você ainda é omisso. Então a nossa estratégia na nossa casa, com as nossas esposas, nossos filhos, quando você é participativo, camarada, a sua família reage de um jeito. Quando você está fora, que você é omisso, a sua família é outra. O peso de um macho, de um homem dentro de casa, é insubstituível no processo da construção familiar. Aquilo que Felipe vai fazer na casa dele, se ele não fizer, ninguém faz. Aquilo fica um buraco, uma ausência insubstituível. Porque a esposa do Felipe, como é seu nome? Não quer que o Tiago faça, ela quer que o Felipe faça. Porque ela é a mulher do Felipe, não é do Tiago. A filha do Tiago, não é casado não, né? Suponhamos que se fosse casado, não ia querer conversar com o Felipe e ouvir de Felipe alguma coisa que só o Tiago poderia dizer para ela. Está entendendo o que eu estou falando? Nós somos insubstituíveis nesse processo. E isso então pode ser rico para nós, oportunidades imperdíveis para nós, mas se não for assim também é muito onerosa. Entendeu? A sua mulher é carente de você ou está satisfeita?
Normalmente, quando eu estou no encontro de casais, eu pergunto assim, na bucha, né? Tá o marido e a mulher, eu pergunto assim: a sua mulher te ama? Aí o marido fica assim, todo sem graça no meio de todos, né? Ele fala assim: claro que ama, claro que ama. Aí eu faço ele passar vergonha, né? Eu falo assim: cara, você tem certeza? Se eu conversar com a sua mulher ali 1 hora, o que ela vai dizer a seu respeito? Ela vai descer além em você, cara. Porque a mulher, por sua essência, ela tem os seus desejos, os seus anseios em relação a nós. É a maldição que Deus impetrou sobre ela. Então, o quanto a gente se aplicar e servir as nossas esposas ainda sempre será pouco. Pouco. É. A não ser que você esteja morando com a égua, porque se morar com a mulher, você vai viver isso, né? E cada um tem a sua que sabe bem como é que é. Eu fico olhando a minha mulher, às vezes ela começa a remoer um assunto que nós discutimos em 1900. Né? É desse jeito. É tudo igual, né? Então a nossa dedicação a esse processo de familiar, ele precisa ser muito top. Porque senão a gente nunca vai bater a nota 10. Eu conheci um sargento do bombeiro, ele casou com uma mulher, e ele é um baita de um homem, do estilo do Felipe assim, mais saradão, novo, bonito, igual você. E aí, casou com uma mulher, uma morena, bonita também, grandona. Só que ela tem uma história de muitas feridas. Ela foi abandonada pela família, a família expulsou ela de casa, ela é de Minas Gerais. Ela veio para o Rio de Janeiro, ela teve que se prostituir para poder sobreviver. Então você hoje olha, é uma mulher assim, maravilhosa, linda. Mas o coração daquela mulher tem um rombo enorme, emocional, por causa dessa história destrutiva. Aí ele vai para o meu gabinete, depois de ter casado com ela, recém-casado, ele dizia assim: pastor, eu lavo, passo, cozinho, arrumo as crianças, levo para o colégio, volto, levo a minha mulher para o trabalho, trago do trabalho, e faço e aconteço, e faço e aconteço. Na hora que eu vou tirar 10, eu nunca consigo tirar 10, porque ela nunca me aprova. Eu estou falando isso em termos sexuais. Por quê? Por causa das demandas da história dessa mulher, que não deixa ela ser feliz. Então, por que eu estou contando isso? Porque a sua mulher, ela tem as demandas da história dela. Por isso que eu trabalho com veredas antigas, com cura interior. Porque se não curar certas coisas, você paga, suor de sangue e não consegue alcançar o coração da sua esposa. Mas eu e você somos ainda muito aquém da necessidade da mulher. E antigamente as mulheres sobreviviam de pouca coisa. Os nossos pais abusaram demais das mulheres. Mas a nossa geração, elas descobriram que elas têm direito a ser felizes. E eu canso de ouvir no meu gabinete hoje: pastor, meu marido é isso, 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 e quer saber? Eu tenho direito a ser feliz, eu não aguento mais. Então hoje em dia a mulher alcançou essa desgraçada dessa independência, e para nós é um preço muito alto, porque de fato a gente precisa avançar muito também. Então, a primeira coisa, nós temos que aprender a lidar com a esposa, com as nossas mulheres. E para isso, amigo, você tem que estudar muito, você tem que ralar muito, porque Freud desistiu disso, né? Eu e você precisamos aprender a lidar com as esposas, e cada um tem a sua, e cada sua tem a sua demanda, né? Agora, nós podemos avançar muito mais daquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, se você não aprendeu a lidar na sua casa com algumas coisas, agora você vai ter que fazer. E não tem problema nenhum com isso. Você tem que aprender mesmo. E tem que fazer mesmo. Sabe por quê? Eu fui num velório esses dias, um homem de 62 anos faleceu, era muito amigo meu, e já pronto para levar o corpo para o cemitério, a mulher pegou o microfone. Eu falei: pronto, vamos ver agora o que ela vai falar.
No mínimo deve ser eu agradeço a Deus, aquele negócio todo. Gente, ela apanhou o microfone, mas o que ela teceu de elogio por aquele homem que morreu, que era o marido dela, eu fiquei bobo. Não. Não. É impossível. É impossível. É impossível ela dizer o que ela disse, né? Se não fosse real. Ela falou: hoje aqui morreu um príncipe. Um homem amigo, um homem trabalhador e honesto, um bom pai. Aí eu fui descobrir que ela era difícil pra caramba. Obrigado, meu irmão. Entendeu? Uma mulher difícil, ela não vai pegar o microfone para falar isso não, gente. É porque o cara era bom mesmo. Entendeu? Então eu e você podemos crescer muito em relação a isso. A gente talvez não consiga tirar 10 pela exigência delas, mas a gente pode melhorar a nossa nota. Quando eu olho para José, voltando à história dele, ele então tinha caráter de um homem digno de confiança. O que as mulheres reclamam hoje dos maridos? Poxa, não pode botar a mão no seu celular que parece que tem um demônio no seu celular, cara? Você bota senha no seu celular, bicho. A mulher não lida bem com esse negócio. Se a sua mulher estiver desconfiada com alguma coisa, se você gerar desconfiança para ela, você perde nas suas etapas. Uma das questões que eu falo sempre com os casais, quando eu estou ministrando sobre o casamento, é a transparência. Agora você imagina bem a cena. A minha mulher, quando era moça ou criança, o pai dela traiu a mãe dela. Ou então morreu, ou então foi embora. O que ela tem lá no seu inconsciente? Ou o homem trai, ou o homem abusa, ou abandona. Esse é o sentimento que está lá no inconsciente dela. Aí ela agora casa com você e você bota senha no seu celular. E fica riscando aqueles dedos assim, igual um lamparão, aquele negócio ali, botando senha. O que ela pensa? Cara, meu marido está com alguma parada errada. E uma mulher assim, ela não vive em paz. Ela não vive em paz. Então, uma das questões que a gente precisa ter é tranquilizar as nossas esposas. E isso já aconteceu até em alguns namoros, né? Tem namoros aí que o camarada namorando traiu a mulher, a namorada. E casou com ela. Você pensa que ela esqueceu aquela traição lá? É igual elefante, meu filho. Vai lembrar aquilo pro resto da vida e vai te cobrar e vai te jogar na cara o resto da vida daquilo ali. Mulher é assim. Então a gente não pode pisar na bola. Gente, eu tenho uma mulher que é igual uma espada de 2 gumes. Ela não é a Bíblia não, mas ela corta rente. Entendeu? Ela cobra bem, com bastante veemência. Se eu pisar na bola em alguma coisa, ela me arrocha, porque as demandas dela com o pai dela, ela não venceu bem. Venceu muitas coisas, mas algumas coisas ainda não. E ela fala mesmo, sempre falou, se pisar na bola comigo, já era. Já era. Não tem desculpa, não tem perdão, não tem nada. Então, até aqui nós estamos com 27 anos. Né? Não dei mole, não. Né? Ir na praia, essas coisas, tem que policiar os olhares, porque senão fica estreito o negócio. E a gente tem que, de fato, assim como José, termos um caráter bastante digno de confiança. José não traiu Potifar, porque ele entendeu que quem anda com Deus tem limites. Você é um homem de Deus, então você tem limites. E a gente sabe o nosso limite, galera. A gente sabe o nosso limite. Eu fui viciado em pornografia. Falei para vocês aqui. Eu sei o meu limite. Não arrisco ficar sozinho em hotel. Fui dormir num motel em Salvador uma vez. Deus me livrou. Eu consegui vencer aquela batalha espiritual. Porque eu sabia que era só ligar a televisão, que eu tinha um canal aberto, né?
Hoje você tem o celular na mão. Eu luto contra isso até hoje e eu admito isso, porque se eu não admitir, eu já caí. Entendeu? Eu já caí. E outra coisa, procuro viver a minha vida sexual bem garantida e abastada, exatamente para não dar mole. E aí você poderia dizer para mim assim, pô pastor, mas a minha mulher se esquiva de mim. Aí você tem que ver os seus comportamentos. Você tem que atrair sua esposa a você. Qual foi o problema? Onde foi a questão? Precisa resolver. Precisa acertar isso. E a sua mulher precisa ser sua parceira. Gente, não deixe de comprar o livro que eu falei com vocês, não. Vocês precisam ler esse livro, sério mesmo. Esse livro vai te ajudar pra caramba. Então, por que a mulher se esquiva hoje do marido? Porque o cara é ausente. O cara nunca tem uma palavra abençoadora, só crítica. O cara cobra muito. O cara não vai a aniversário de criança com a esposa. O cara não acompanha a mulher quando vai na casa da sogra. O cara deixa a mulher andar sozinha o tempo todo e depois ele quer festa. Ela fica se sentindo viúva de marido vivo, cara. Então a gente tem que participar, tem que ter paciência com elas. É claro que elas têm os defeitos delas, mas eu não vim aqui para falar os defeitos das mulheres. Eu vim aqui para ver com vocês aquilo que a gente pode melhorar. Uma mulher só se esquiva do marido se ela tiver com alguns problemas na mente dela. Problema emocional. E com você. O negócio é com você. E precisa tratar. Aí tem gente que não gosta de conversar com a esposa, manda para o gabinete do pastor. Tá, tudo bem, a gente conversa, mas não é a mesma coisa não. A gente só fica com raiva de vocês e não pode fazer mais nada. Né? O que a gente vai falar? A mulher fez o seminário comigo ontem, quando chegou ela estava moada no canto, eu fui mandar uma mensagem para ela, porque a gente tinha feito contato pelo WhatsApp, para eu poder cadastrar todo mundo para o grupo, né? E ela virou para mim e falou assim, eu descobri com esse seminário que eu sou uma mulher viúva de marido vivo, meu marido nunca me protegeu, meu marido nunca me cortejou, meu marido nunca me amou, detonou o marido dela comigo. Eu fiquei quieto, eu vou falar o quê? O cara só quer saber de ficar no bar bebendo, entendeu? Cara, enquanto a gente está namorando, eu sei que aqui todo mundo crente, enquanto a gente está namorando, o cara bêbado até consegue, mas depois que casa, meu irmão, mulher não aguenta bêbado não. Não aguenta bêbado, não aguenta drogado, não aguenta mentiroso, não aguenta mal pagador, não aguenta, ela vai te arrebentar, mas você tem que se virar, tem que dar seu jeito. Ou então o casamento vira um caos, né? Porque elas são muito mais viris do que a gente no processo de caráter. As mulheres são muito mais sérias do que os homens. A gente negocia mais fácil coisas. As mulheres não negociam não. Você sabe, você tem a mulher e sabe o que eu estou falando. A gente negocia muito. Mulher não. É X e acabou e não tem, né, nem era nem beira. Tem que ser assim. E a gente aprende com elas. Né? Minha mulher me ensina muito. Na hora que eu fico com raiva, dá vontade de matar ela, mas ela me ensina muito, né? Porque a gente negocia algumas coisas. Por último, ele entendeu que, então, quem anda com Deus precisa ser íntegro, porque a integridade de um homem tem a ver com o caráter de Deus. A outra questão é porque ele estava no centro da vontade de Deus e ele não impediria o avanço de Deus através dele. Eu sei que eu estou no canal de Deus, eu sei que eu estou no propósito de Deus, eu não vou interromper aquilo que Deus tem para fazer por mim por causa de uma cama, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou, um camarada sentou na minha frente, traindo a mulher descobriu, ele saiu daqui de Campos, foi dormir com a mulher em São Paulo, a mulher de Mato Grosso, conheceu pela internet. O cara policial federal. E sentou na minha frente, eu falei com ele assim, cara, você saiu lá do Ceará, casou com a mulher em Campos, tem uma filha com ele, ou filho, não sei. E ela descobriu que você está sendo esse caso, eu só quero te perguntar uma coisa. Aí ele tem vontade de ser representante do país, em outro país, como é que chama? Embaixador, né? O sonho dele é ser embaixador. Eu falei com ele assim, cara, você pode ser amanhã um embaixador.
Mas se você deixar essa mulher aqui em Campos com seu filho e ir embora para morar com outra mulher, vai ficar uma lacuna na sua vida que você nunca vai ser completo naquilo que você vai fazer. Que horas você vai ser um homem de Deus na vida da sua mulher? Apontei o dedo para ele e falei isso. Que hora você vai ser um homem de Deus? Olha para mim. A minha pergunta para você é: você não pode passar e nem estar antes de ser um homem de Deus na sua casa. Amém? Eu e você temos esse maior projeto. Nós precisamos ser um homem de Deus. A nossa esposa, se ela não encher a boca para dizer a meu respeito e a seu respeito que nós somos um homem de Deus, você está sendo subutilizado, hipócrita. Esse é o seu desafio. E vocês que estão começando agora, que estão namorando, as meninas não podem falar nada de vocês a não ser menos do que isso. Aquele camarada não botou a mão, não tentou, não avançou, porque é um garoto de Deus. Porque senão vocês estão vivendo igual a molecada lá de fora, e isso aí não faz diferença nenhuma. Namoro tem tempo para começar e para acabar. E não pode demorar. Porque ou ele vira noivado, ou ele acaba. E se vira noivado, vira projeto de casamento. Nosso papel precisa estar definido nessa sociedade. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a gente como aqueles que vão fazer diferença. José foi um cara que fez diferença. José foi um homem de Deus que fez a diferença. E me enche de alegria poder olhar para isso e ver que nós podemos também estar no centro da vontade de Deus. Cara, eu era alcoólatra com 17 anos. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não tinha expectativa, sabe aquele negócio, eu não sei onde eu vou chegar. E eu vejo que, como José, Deus, depois que entrou na minha história, eu andei por lugares, fiz coisas, conheci pessoas que eu jamais sonhei fazer, mas isso tudo é porque Deus está comigo. Se não fosse o Senhor, eu acho que eu já tinha morrido, porque eu era bêbado e gostava de andar de moto. Olha que tragédia. Sabe-se lá onde eu iria chegar naquela trajetória, na verdade? Aí Deus me chama para ser líder do povo de Deus. Pô, já preguei em 8 estados do Brasil, cara. É honra que Deus dá para a gente. Poder estar falando para você aqui, como eu disse no início, é honroso para mim. É porque Deus está comigo. Mas Ele não quer só fazer isso, Ele quer estar com você, Ele está com você, e Ele quer fazer de você uma referência. Por isso, o seu cartão postal, a sua identidade maior é aquilo que você está construindo dentro da sua casa. Não importa o que o vizinho diz a seu respeito. O vizinho até pode ser, mas não importa o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. O que importa é o que a sua esposa e os seus filhos dizem a seu respeito. Porque são eles que convivem com você. São eles que sabem quem você é. São eles que endossam a sua história ou não. Por isso cabe a um homem de Deus dar uma freada de arrumação para tudo, fazer uma reunião familiar e começar a acertar as arestas. Que sabe, hoje e amanhã, Deus não vai conduzir você para fazer uma coisa dessa. Porque o coração da sua esposa deve estar sedento por uma reconquista. E uma reconquista só acontece a partir de um homem quebrantado e humilde. E a gente pode fazer isso. Colocaram na nossa cabeça que a gente não pode pedir perdão. Colocaram na nossa cabeça que nós estamos sempre certos. Colocaram na nossa cabeça que tudo que a gente faz vai dar certo. Sabe? Isso é nóia. O que nós precisamos saber é que nós somos o técnico de um time.
E o Flamengo vai ganhar domingo porque o técnico é top e o time é bom. Né? Embora nós estamos contando com o VAR, né? VAR lá que bata a mão na bola lá dentro da área, acontece uma coisa lá, né? Nós estamos aceitando, vamos fazer até macumba para ver se muda esse negócio. Presta atenção, o que importa é as pessoas que estão convivendo com a gente endossar, e o time está ganhando, significa dizer que você é o técnico. Quando o time é campeão, quem recebe a pompa toda lá? É o técnico, cara. Um faz o gol, vai para a televisão, o outro faz isso, vai para lá, mas quem leva a coisa? É o técnico. Quem é Abel? Abel já foi campeão em tantos e tantos e tantos e tantos campeonatos. É mais um que vai entrar lá na prateleira dele. Você é o técnico do seu time. Você tem que saber coordenar e viver isso dentro da sua casa. E os seus filhos não podem parar no futuro e fazer como eu ouvi da minha mulher hoje. Não lembro do meu pai participando em determinado momento da minha vida. A gente já falhou, pastor, mas o que a gente faz agora? Uai, nós não morremos? Dá tempo da gente reposicionar muitas coisas, conversar e acertar outras. Não tem coisa melhor do que você sentar perto da sua mulher, e a gente não gosta de fazer isso, mas de admitir os nossos próprios erros e falhas, e omissões. E é por isso que elas ficam sedentas quando a gente vem numa reunião como essa, e ficavam me perguntando, pastor, o que o senhor falou para os homens? Porque as mulheres, cara, elas são incansáveis. Eu não sei a mulher que você tem, mas a minha é. A mulher trabalha fora, a mulher estuda com os filhos para fazer prova, cuida da casa, ainda cuida de mim. Me ajuda no orçamento financeiro. Eu vou fazer o que com essa mulher, a não ser amar e proteger essa mulher? E eu ainda não faço, como você também não faz, 100%, mas pelo menos 90% a gente tem que chegar. Já que nós não vamos alcançar 100%, né? Mas, cara, tem gente aqui que está em 40%. A mulher está pronta a mandar você para embora, cara. Tem mulher que está orando para você morrer, que ela sabe que ela não pode divorciar. Então, Senhor, mata ele, leva ele, né? Limpa a área. Não é? Então a gente pode avançar, a gente pode crescer. E a gente tem coisa para fazer. Eu vou parar aqui, que vai dar 8 horas. Mas amanhã nós vamos continuar nessa pegada aqui, que tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre a vida de José, e tem mais uns textos ali para a gente compartilhar, sempre nessa expectativa de que nós podemos, e eu quero ouvir de Deus, como a gente ouve na nossa vida profissional. O que você faz de melhor? O que você ganha de elogio? Eu sou bom em... Eu sou especialista em... Que as pessoas param para aplaudir você. Deixa eu te falar. Você precisa ser bom em família. Você precisa ser especialista na sua família. Porque o resto é consequência. Sua mulher tem que pegar o microfone para elogiar você o dia que você morrer lá. E não dar graças a Deus porque você está partindo. Esse é o nosso projeto em Deus. Porque senão, Macaé está aí fora. Um monte de filhos bastardos andando aí, se drogando. Sabe por que um cara pega uma arma e vai para um colégio para matar outras pessoas? Porque não sabe o que é limite de vida, porque não sabe o que é amor, porque não sabe o que é família. Não sei se vocês viram a entrevista da mãe do garoto que assassinou o amigo e se matou. Vocês viram a entrevista dela, da mãe? O cara da Bandeirantes começou a acompanhar ela na rua, andando depressa. Claro, vai parar para explicar o quê? E aqui fulano, não sei. Ele estava com quem? Não sei. Ele morava com quem? Não sei. Quer dizer, aquele cara foi abandonado. O cara foi abandonado, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha família. Nossos filhos estão abandonados dentro de casa. A gente precisa recompor isso. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, cara. Você tem que ser o melhor amigo da sua filha. Sua filha tem que ter coragem de falar com vocês coisas sobre namoro. Sabe o que eu ouvi de uma mulher? Anteontem? O pai dela tinha revista pornográfica dentro de casa.
E como descuidado, ele deixava as revistas aparentes, ela pegava as revistas, menininha, e começou a comer pornografia, desde pequenininha. O que aconteceu com a vida dela? Preciso contar o resto? Promiscuidade. Agora, está lutando num casamento que provavelmente casou errado, porque não soube nem escolher, porque as escolhas delas eram feitas na cama. Quem é o culpado disso tudo? Um pai consumidor de pornografia e descuidado com a sua família. Então amanhã a gente vai continuar, mas eu quero que você comece a pensar que o grande responsável da sua casa é você. Começa agora, enquanto você é solteiro. E vocês que são casados, eu sou técnico. Se o meu centroavante não está jogando direito, eu é que tenho que chegar para ele para orientar como ele faz. Se o posicionamento do meio de campo está ruim, eu que tenho que arrumar esse time, cara. Sua mulher precisa parar com você e chorar com você, deixa ela chorar. Afaga ela. Deixa ela chorar, deixa ela contar as mágoas dela, gasta 3 horas com ela aí. É o mínimo que você vai precisar. E depois você só fala uma coisa, no final que ela precisa ouvir é: me perdoa, eu vou melhorar. Até porque eu quero melhorar. Porque eu amo você. Porque eu amo a minha família. E vocês são minha responsabilidade. E não pode passar simplesmente de uma palavra bonita aqui. Tem que passar disso para a prática. Porque Jesus diz o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, esse é comparado a um homem prudente, que constrói a minha casa sobre a rocha. Virão as crises, virão as lutas, virão as tempestades, darão contra aquela casa. Ela não cai. É a única maneira dela não cair. É a gente ouvir a palavra e sair daqui, cara, desafiado a fazer alguma coisa com isso. Amém? Nosso primeiro dia de congresso. Estamos juntos. Tem coisa para a gente fazer. E nós vamos delinear muitas coisas a partir de hoje, daquilo que a gente precisa consertar. Quero te encorajar logo para começar aqui. Já manda logo uma mensagem pelo WhatsApp para ela, para sua filha, para o seu filho, dizendo: papai precisa conversar. Como a sua esposa te chama? Jorge? Roberto? A esposa tem que chamar de apelido. Qual é o apelido que ela te chama? Se a sua esposa não te chama de apelido, é porque ela já está estressada com você. Entendeu? Quando ela começa a te chamar de nhonho, nino, né? Nhonhô, alguma coisa assim, é porque o negócio ainda está amaciado. Então aproveita isso. Entendeu? Para poder começar a consertar algumas coisas. Amém? Vamos orar? Fica de pé aí. Pai, em nome de Jesus, a palavra é viva e fiel. E o Senhor escreveu essas coisas aqui através de homens inspirados por Ti, porque o Senhor queria nos ensinar grandes coisas. Princípios e valores do Senhor precisam ser reconsiderados por nós. E nós queremos, Pai, nesses 2 dias, crescer muito no nosso projeto de família, porque nós somos responsáveis. E onde há responsabilidade, não há amarras. Nós não aceitamos, ó Deus, amarras nos nossos pés, no nosso coração, no nosso comportamento, porque somos livres. Jesus nos libertou para que, ó Deus, a nossa família pudesse vir a ser aquilo que é o projeto do Senhor. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Senhor. Abençoe a vida deste homem, desse rapaz, desse garoto que está empreendendo esse tempo, ó Deus, de reconsiderações, para que, desafiados pelo Senhor, possamos mudar a nossa história. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite, ó Deus, na Tua presença, e continua a falar conosco e nos abençoar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Ainda de pé que a gente já vai concluir. Tenho certeza que Deus falou tremendamente. As orientações importantíssimas, verdadeiras. E eu tenho certeza que o pastor Haroldo veio aqui para o Senhor estar nos relembrando tudo aquilo que eu creio que a gente já sabe, mas a gente é tão relaxado que a gente não leva a sério. E a gente brinca e o diabo vem e pega isso e acaba com a gente. Então, é muito importante que você leve a sério. Ele falou muito sobre a questão da pornografia, vigilância. Nós, homens casados, temos que estar muito atentos. Sempre costumo dizer, parece brincadeira, mas evite ficar dando carona para mulheres. Se a sua mulher não estiver com você no teu carro, não dê carona não. Passa direto. Eu vou fazer igual aquele povo judeu. Pode jogar a culpa em mim. Foi o pastor que falou para fazer isso. Dê não, vai embora. Não alivia não, vai embora. Se você tiver dinheiro, você joga o dinheiro do Uber para ela assim, ó, pega um Uber. Mas não dá não, vai embora. O inimigo tem feito bagunça na vida dos crentes nos últimos tempos por falta de vigilância. Eu falei, mas pastor, eu sou um homem tão santo, eu não tenho segunda intenção, e nem estou falando que você tem. E começa desse mesmo jeito. É a boa intenção. Você é um cara puro. E o diabo quer pegar exatamente aquele que tem um coração puro. Ele quer pegar aquele que tem temor ao Senhor. Aquele que vigia. Então fica atento. Outra coisa, como é uma verdade. Quando o pastor Haroldo fala aqui que 90% dos homens é viciado em pornografia, isso é uma verdade. É uma coisa que a gente omite, esconde muito. Os bobão ficam vendo aquilo, fica vendo aquela bobagem e pensa que aquilo é verdade. Se liga, aquilo é filme. Aquilo é tudo editado. Você vê o cara lá, caramba, rapaz, você assim também é nada, mentira, tudo é mentira aquilo. Aí de repente você pensa que vai fazer aquilo, aí você quebra o teu casamento. Você quebra o teu casamento, porque aquilo não é realidade. Aquilo é ficção. Aquilo é ficção. Caramba, você assim também, vai nada, rapaz, você nem consegue, nem aquele maluco que está lá consegue. Aquilo é doideira aquilo é mentira do diabo. Que é para enganar a gente, para enganar vocês. Então, olha, com certeza, eu digo sem medo de errar. Quer aprender? Bíblia. A Bíblia ensina tudo. Tem nada que está fora da Bíblia. Quer aprender? Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai te ensinar tudo, como você deve fazer com a bênção de Deus no teu casamento. Eu digo que a audácia do diabo é tão grande na vida de quem tem um coração puro. Eu digo que eu não sou um santarrão, não, longe de mim de ser santarrão. Como diz o pastor Haroldo, eu estou em busca da santificação. Mas tem algumas coisas que me deixam muito feliz. A minha esposa precisar de uma oração, de vez em quando ela me acorda e diz, bota a mão na minha cabeça, ora por mim que eu estou passando mal. Então significa que ela acredita que eu sou homem de Deus. Ela acredita que eu sou homem de Deus. As minhas filhas dizem, pai, ora por mim. Bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Então eles acreditam que eu sou homem de Deus. Sabe, mas falta muito para eu falar assim, agora eu estou legal. Eu nunca vou chegar a esse ponto. Mas o inimigo, ele quis me derrubar cedo, como o pastor Haroldo disse, na idade de vocês. Vou contar uma historinha aqui para vocês, rapidinho para terminar. Eu era jovenzinho igual vocês, estava na igreja um dia, pastor pregando, o meu irmão tinha achado uma Bíblia dentro do ônibus, uma Bíblia que tinha algumas figuras, né? Antigamente, esse negócio de 35 anos atrás, não era muito normal a Bíblia ter desenhos, coisa e tal, figuras, e essa Bíblia tinha. Uma Bíblia bonita, eu estou sentado lá no culto, chegou uma menina noiva, sentou do meu lado. Aí ela pegou essa Bíblia e começava a folhear a Bíblia e o pastor pregando. Ela olhou para a minha cara, aí quando eu olhei para ela, pegou a Bíblia e beijou. Aí eu olhei para ela, falei, que coisa estranha. Ela pegou a Bíblia, isso aqui está representando o dono. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. É como se eu estivesse beijando o dono. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco ela foi no meu, e ela era noiva, foi no meu ouvido assim, vamos dar um pulinho ali fora, eu queria falar um negócio contigo. Eu falei, olha, o pastor está pregando, eu estou ouvindo a mensagem, como é que eu vou sair agora? Ela disse, é rapidinho. Eu falei, não posso sair. Eu não vou sair agora com você. Quando terminou o culto, eu saí. Ela foi atrás de mim e disse, e agora, você vai me dar a oportunidade de falar contigo? Eu disse, o que você quer falar? Pode falar, não tem problema não. Mas aqui não posso falar que não. A gente precisa ir ali fora, porque aqui não é legal falar que não. Terminou o culto, tem muita gente em volta aqui agora. E eu disse para ela, então vamos nessa. Aí saí caminhando com ela, eu vi que ela foi para um lado escuro da rua. Aí ela começou, olha, você sabe que eu sou noiva do Dedo, meu amigo ainda do cara. Mas vi que ele não é o homem de Deus na minha vida.
e eu estou querendo terminar com ele, mas eu não quero ficar sozinha, e eu já estou aqui na igreja de olho em alguém, e essa pessoa eu vejo que é um homem de Deus, eu tenho certeza que esse vai ser o meu marido. Eu falei, é mesmo, Márcia? Ela falou assim, esse homem tem umas pintinhas assim no rosto. Eu falei, esse homem tem as pintinhas no rosto? Como é que é o negócio? Eu falei, menina, esse cara sou eu? Dessa vez eu não sou o cara, eu não sou o cara. Eu disse, menina, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que se você terminar com um dedo, você vai ficar sozinha. Gente, ela foi num canto do muro, no escuro, tirou a roupa 100%, ficou na minha frente 100% nua e disse, você não gosta disso? Eu olhei para a cara dela e disse, está repreendido, bota a tua roupa, porque alguém pode te agarrar aqui no meio da rua. A minha está preparada e Deus vai me entregar um dia. Então, quando eu olho hoje e vejo a minha casa abençoada, é porque eu não fui um José, mas eu resisti à tentação. Eu fugi. Eu disse, não, está amarrado, em nome de Jesus. Aí, para mim não contar só a historinha de santidade, mais 2 minutos para mim contar mais uma. Essa era mais ou menos, não era muito feia, mas não era bonita. Na frente da minha casa tinha uma mulher, que era a mulher que eu acredito do sonho de todos os homens. Um mulherão, essa era bonita. Noiva também. Eu, o único crente da minha casa, tinha 2 irmãos desviados. Essa menina, Miriam é o nome dela, sempre ia lá em casa. Um dia eu estou vendo ela chamando a minha mãe de sogra. Chamando a minha mãe de sogra, imaginei, deve ser o Técio, que era meu irmão, ou o Paulo. Os dois que não é crente, ela não é crente. Aí eu falei, mas menina, você está interessada em quem? A minha irmã perguntou, não, meu negócio é com o irmão. Quero papo com esses dois, não, meu negócio é com o irmão. O noivo dela, dono de 2 postos de gasolina em Petrópolis, que ela chegava de carrão lá, e eu pedreiro, gente. Daqui a pouco essa menina chegou para mim e disse, Miriam é o nome dela. Elias, vou terminar com meu noivo, vou me casar contigo. Eu falei, Miriam, você não é crente, menina. Mas essa era bonita, essa era a tentação mesmo, ela foi enviada pelo capeta. Eu disse, Miriam, sem chance. Você não é crente. Não é problema, eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Eu falei, então, olha, para você tem que ser crente. Depois de 6 meses na igreja, eu vou pensar. Ela passou 2 meses indo na igreja comigo, eu descarado, que ela tirava a aliança dela do dedo e eu colocava no meu bolso. Ia para o culto, assistia o culto comigo, depois de 2 meses que ela viu que nem sequer eu toquei a mão nela, ela sumiu da igreja. Graças a Deus. Então, queridos, para vocês terem um casamento abençoado hoje, tem que plantar lá atrás. E o diabo vai tentar na vida de vocês para impedir que esse casamento aconteça. E eu tenho certeza que não foi só comigo, muita gente talvez tenha acontecido até pior. E pensa, vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, uma das maiores tentações de homem é a tal da mulher. Eu costumo dizer que se Deus fez coisa melhor do que a mulher, ele deixou lá em cima. Não está aqui na terra. E aí, eu tinha outros irmãos em casa, era assim, Elias, posso falar, eu estou no altar, mas eu posso rasgar o português aqui. Elias, você só pode ser viado, cara, não é possível. Você é gay. Não pode, esse mulherão todo atrás de você, e você fazendo isso? Não, não é. Eu falei, não, gente, eu não sou. Eu sou homem. Mas vou esperar o tempo de Deus na minha vida. Vou esperar o tempo de Deus na minha vida. A minha outra namorada, antes da Nina, gente, eu chegava na casa dela, ela não era muito de Deus, muito crente, estava ela lá, blusinha de alça, sem sutiã, com aquelas coisinhas tudo para cima. Chegava no portão dela e eu olhava, eu posso falar o nome, porque lá no Rio ninguém vai conhecer mesmo? Falava, Rita, vou entrar não. Por quê? Essa é a tua roupa, minha filha. Como é que eu vou entrar aí? Ficar contigo aí, você com essa blusinha de alça, sem sutiã, você vai me agarrar? Se eu colar contigo, eu agarro. Eu me conheço. Se eu colar contigo, eu agarro. Eu me conheço. Então, minha filha, vai lá para a tua roupa. Não dá para mim, não. Eu prefiro vigilância, gente. Não pensa que a tua santidade vai fazer você ficar colado com a mulher lá, é pólvora e fogo. Vai explodir. Foge da aparência do mal. Eu falava, vai botar uma roupa. Mas se eu ficar assim, você vai me agarrar? É claro que eu vou te agarrar. Se eu colar contigo desse jeito aí, minha filha, não tem outra chance para mim, não. Aí a mãe dela chegava e falava, Elias, procura outra pessoa. A minha filha não serve para ser tua esposa. Você é crente demais. Eu era jovem, igual vocês. Os hormônios, tudo na flor da pele, gente. Tudo na flor da pele. Então,
o pastor está ensinando aqui, o pastor Haroldo está ensinando para a gente é muito sério mesmo. E a gente precisa ser homem. Nossa mulher, nossas filhas têm que ter admiração por nós. Não pode ser, eu não posso a minha filha dizer, poxa, eu acredito na oração do pastor Josué Gonçalves, ele que tem que orar por mim. Claro que a gente ama e quer que ele ore, quer que uma oração dos homens de Deus, em primeiro lugar, é o meu pai. Isso não é porque eu sou pastor, não, eu posso ser o irmão Elias apenas. Não precisa ser pastor, não. É o irmão, é o meu pai, é o meu esposo que vai orar por mim, porque ele, sim, que muitas das vezes você vem aqui, eu posso orar por você, o pastor Haroldo pode orar com você, mas vocês não conhecem a gente. Quem conhece a gente é quem está todo dia com a gente dentro de casa. Então é muito importante isso. Amanhã, 9 horas da manhã, eu queria pedir os queridos, está um feriadão grande aí, vamos tentar chegar às 9 horas. Faz um esforçozinho para estar aqui 9 horas, de começar com a nossa oração, com o nosso louvor. A oração de joelho faz parte da programação. Se a gente quer ter sucesso no nosso congresso, no nosso culto, em qualquer outra coisa, princípio, oração. Então não venha depois da oração, não. A oração já faz parte. Amanhã a gente pretende passar o dia aqui, as 2 palestras de manhã, vai ter um almoço, uma feijoada maravilhosa para a gente. Depois de tarde, mais uma sessão de palestra. Na última reunião, você vem preparado. Normalmente um congresso desse aqui sempre tem um ingresso, paga alguma coisa, mas a nossa igreja aqui a gente quer abençoar. Então, na nossa última reunião, a gente vai tirar uma oferta. Então, se você puder já vir preparado de casa para essa oferta, traz uma oferta para abençoar a casa do Senhor. Eu tenho certeza que você está saindo daqui muito abençoado. Então, vem na nossa última reunião, a gente vai fazer aqui um momento de ofertório, e aquilo que Deus colocar no teu coração, o nosso almoço não vai ser cobrado, vai ser tudo bênção. Então, a gente quer apenas que você, na nossa última reunião, tirar uma oferta. Então, 9 horas da manhã aqui, uma palestra de manhã, vai ter um pequeno intervalo para a gente tomar um cafezinho para dar aquela acordada, uma segunda reunião, palestra, e almoço, depois a gente retorna, e eu acredito que lá para as 4 horas, 5 horas, a gente já está concluindo, indo para casa super abençoados. Amém, gente? Nossa cantina tem um salgado ali maravilhoso, quem quiser passar lá para também estar nos ajudando, indo ali, comendo ali, com certeza vai estar ajudando a igreja. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, somos gratos a Ti pelo Teu amor, Tua bondade e Tua misericórdia para conosco. Pai, obrigado por esse momento tão sublime, tão gracioso que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Haroldo, obrigado pela vida dos homens aqui, Pai. Pai, obrigado porque eu vejo que os homens desta igreja têm buscado compromisso contigo, ó Pai. Têm buscado melhorar, Pai, em pleno feriado, e a gente vê aqui um número bem representativo, ó Pai. Muito obrigado mesmo, ó Pai. Que amanhã nada nos prenda em casa, que a gente esteja aqui para aprender mais ainda de Ti, Pai. Nós oramos te agradecendo em nome santo de Jesus. Amém. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e até amanhã de manhã, nossa cantina abençoada. Nós contamos aqui o número de homens para fazer a comida amanhã. Então, gente, todo mundo aqui para a glória do nome do Senhor.